Senhoras e senhores, o nosso cordial boa noite, mais uma quarta-feira de Diálogos Logísticos, a 36ª edição do nosso Diálogos Logísticos, e hoje um dia especial, estamos comemorando nessa semana o primeiro aniversário, um ano de Diálogos Logísticos, e tendo hoje o prazer de receber o Fernando Alves, que vai falar sobre as mudanças em relação ao consumo e diversos temas importantes para o profissional de logística, o profissional da gestão. Eu estou muito feliz, Fernando, porque nas últimas 3 semanas nós tivemos convidados, respectivamente, de Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, de Santa Catarina, de Goiânia, e agora a gente vai para São Paulo, em Barueri, falar com o Fernando. Então, desde já, Fernando, eu quero agradecer a sua generosidade, a sua disponibilidade em nos atender, em prontamente aceitar o nosso convite para participar do Diálogos Logísticos e assim dar uma contribuição aos alunos. São vários institutos federais que acompanham o nosso Diálogos Logísticos, alunos do Instituto Federal do Paraná, do Instituto Federal do Ceará e do Instituto Federal do Acre. Então, nosso muito obrigado a todos que nos acompanham nessa noite, aos convidados, né? O Fernando já colocou que tem alguns convidados dele participando aqui com a gente essa noite. Nosso muito obrigado pela presença de todos. Fernando, a gente sempre começa o nosso Diálogos Logísticos pedindo para o convidado se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional. Conta para a galera quem é o Fernando. Boa noite. Boa noite, César, e a todos os convidados e presentes conosco. É um imenso prazer poder compartilhar o conhecimento aqui e um pouco também das experiências que ao longo desses 23 anos de carreira que já vão se somando, e aí nessa noite poder fazer essa troca com vocês. É claro que dentro dessa trajetória é importante lembrar que não é só o profissional, mas também o pessoal, né? Então, o Fernando Alves é casado, tenho 38 anos. Ô, Fernando, peraí, sem querer te interromper, já interrompendo. Você está com o som de um outro sistema que não da câmera, né? Isso. Porque aí tá gerando dificuldade? Vai ficar aparecendo a sua imagem pausada lá, só a sua foto. Peraí, deixa eu só trocar aqui para ti, então. Que aí fica... fazer esse ajuste. Na gravação vai ficar aparecendo a que está falando, então vai ficar aparecendo a outra. Deixa eu te fazer um ajuste técnico aqui. Sem problema. Pronto, perfeito. Pronto, ótimo. Então vamos lá, conta para a galera quem é o Fernando. O Fernando Alves, casado, pai de 2 filhos, são as minhas paixões, e ali eu coloco toda a minha energia, porque um profissional, dentro daquilo que eu acredito da pirâmide, né, que é composto pelo familiar, você tem que ter na outra base ali, você tem que ter o profissional e a base embaixo, que é aquilo que sustenta, que é Deus, né? Seja qual seja a sua crença, mas é importante que a gente tenha ali uma base sustentando essa pirâmide para que a gente possa ir o mais longe possível. Fernando teve a graça de ser formado na Leroy Merlin. Lá eu passei 7 anos, então comecei ali como auxiliar. Tive a oportunidade, como boa parte daqui dos alunos aqui, de passar numa faculdade pública, e aí a gente sabe quais são as dificuldades de não ter um horário ali flexível, então tive que fazer uma opção entre o trabalho e a faculdade, optei por estudar, não me arrependo, saí de uma grande companhia para poder buscar ali a formação acadêmica que me era necessário naquele momento. Ali dentro da faculdade, encontrei ali os primeiros laços, o que nós chamamos hoje de network. Então, ali encontrei os nossos primeiros amigos, que desses eu tenho, né, o meu primeiro amigo de grupo é meu amigo pessoal até hoje, onde nos próximos 10 anos viria a ser meu companheiro de trabalho na McLane, um operador logístico. Então, ali na McLane, tive a oportunidade de gerenciar algumas operações. Então, já não mais, né, como auxiliar, ali já tinha um cargo de liderança. Fui para a McLane como líder, dei um passo para trás, uma vez que eu tinha saído da Leroy Merlin como supervisor, mas para uma recolocação foi necessário. Passado ali rapidamente 1 ano,
consegui me reposicionar novamente como supervisor, e ali tive a graça de tocar algumas operações. Eu vou falar alguns nomes técnicos, e aí eu dou o nome fantasia para vocês conectarem, tá bom? Então, Sarali, conhecida famosamente como Café Pilão, então tive a oportunidade de gerenciar a operação. Cardiburiadas, vocês conhecem como Babalu, Trident, e ali chegando e passando por outras, entre outras, né? Philips, Hasbro, brinquedos, entre outras. E chegando ao cume ali dentro da organização e gerenciar a principal conta. Essa um pouco mais famosa, todos já conhecem, que é a Samsung. Ali fiquei 7 anos à frente da Samsung, tive a oportunidade de ali ser promovido dentro da conta, e aí me tornei gerente de operações. E dentro dos grandes feitos que eu posso citar, que a carreira de logística e a área me pôde me proporcionar, estava à frente, então, da operação na Copa do Mundo do Brasil. Então, só para a gente poder quantificar e dar um pouco de ordem de grandeza, quando a gente fala a respeito de consumo, né, quando a gente fala a respeito de consumo no mundo, então a gente sempre tem ali, né, o principal consumidor em TVs, China, não poderia ser outro, né? Em segundo lugar, ele sempre oscila, né? União Europeia ou Estados Unidos, eles sempre ficam ali oscilando entre uma e outra. E o Brasil vai em terceiro, e ficava em quarto, ali sempre falando competindo com a Índia, né? Nesse caso. E aí, para aquele ano da Copa do Mundo, para a gente entender, o Brasil liderou. Então, nós colocamos mais TVs no mercado do que a própria China. Então, é um desafio bem expressivo. Ao término da Copa do Mundo, algumas das figuras que estão aqui conosco, César, estavam lá comigo trabalhando. Nós tínhamos a opção de escolher onde a gente queria trabalhar no mercado. Então, para a gente ter uma ordem de grandeza, tivemos propostas da LG, propostas dentro do segmento, de boa parte das companhias, nós tivemos propostas de trabalho. Dado o efeito que nós geramos, né, dentro dessa oportunidade que nós tivemos na carreira de gerenciar a Copa do Mundo. Passado 10 anos, é hora, né? Os desafios começaram a ficar um pouco pequenos dentro da companhia. E aí tive uma oportunidade, por sua vez, de voltar para a Leroy Merlin, agora como operador. Então, aqueles 7 anos que eu fiz lá atrás, algo deixou de bom. O diretor de logística me fez o convite, junto com o diretor, que era um diretor amigo, também já do mercado, para que eu voltasse, então, para a Leroy para gerenciar a cadeia a nível Brasil. E era um desafio grande, tinha uma reestruturação a ser gerada dentro da companhia, nós tínhamos perdas de inventários que chegavam próximo a 500 mil, e aqui dentro do grupo, aqui, o nosso supervisor está aqui conosco hoje também, prestigiando, e aí era um desafio que brilhou os olhos. Então, pedi as contas, com 10 anos, mais uma vez, e aí fui para a Leroy Merlin. Fui lá resolver, tivemos ali um trabalho, diria que assim, digno de um case de sucesso. E aí, para esse cenário, geramos uma projeção dentro da companhia, tivemos resultados extremamente satisfatórios, né? A nível de pessoas, a nível de resultado de entrega financeira, entre outros os pontos que a gente pode elencar dentro de uma gestão como satisfatório, nós conseguimos alcançar todos eles. Então, para que a gente possa apenas, né, mensurar rapidamente, a Leroy tinha 56 lojas e na época nós tínhamos um nível de serviço que estava entre 4 ou 5 dias e nós conseguimos colocar em D0 praticamente as lojas de São Paulo e as lojas de fora de São Paulo em D2, né, D mais 3 dias de entrega. Então, isso para a cadeia como um todo é muito bom. Só que dentro do que a gente olha para o mercado, e aí um aluno, né, um estudante, ele precisa sempre estar atento, e se você não... Eu sempre digo que você sai da condição de estudante quando você acredita que você aprendeu tudo. E se a gente lembrar do grande filósofo, né, eu só sei que nada sei, é importante que a gente nunca pare de estudar. E aí eu tenho um hábito, os que me conhecem sabem que eu gosto bastante de estar lendo, e aí buscando, né, dentro do que a gente via, eu notei ali ao longo do que a gente estava vendo de consumo, de que o mercado estava mudando. Então, haveria ali, então, um novo movimento a ser criado que não se existia.
Talvez a Espanha puxa isso, né? A questão do e-commerce, a Espanha é a primeira a denotar que ali, dentro do que a gente olha a respeito de consumo no varejo, o e-commerce ele é um filão, e aí a gente pode olhar como um grande player que despontou nessa frente é a Zara. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais e olhei que o que me faltava na minha carreira, né? Eu já tenho, na época, já com 20 anos, né, uma carreira, não vou dizer que consolidada, mas uma carreira sólida já, né, com alguns ganhos e alguns grandes feitos. O que me faltava, então, né? Eu notei que eu não tinha, então, uma parte de automação. Me faltava automação na minha carreira, me faltava esse skill, né? E aí eu comecei a buscar qual que era o skill, aonde eu conseguiria ter mais rápido acesso a esse skill, né? E disso veio de encontro com o e-commerce. Falei, opa, são 2 pontos aqui que estão me olhando que eu preciso ter. E aí eu voltei a olhar para o mercado, agora já com a ansiedade de ter esse conhecimento. E aí me surgiu 3 grandes oportunidades ali, e uma oportunidade que me brilhou os olhos na atual companhia que eu me encontro, que é a Seba Logística, para fazer, então, a operação do Mercado Livre. Eu acho que o Mercado Livre fala por si só. A gente entende que hoje, dentro do segmento, lidera boa parte, né, do market share que a gente tem no mercado de e-commerce. E eu vim aqui somar com o time para a gente mudar aqui alguns cenários. Então, para a gente falar aqui um pouco de ordem de grandeza, ultrapassado um ano, quando chegamos na operação, nós tínhamos um nível de performance que não era aquilo que o cliente buscava, com uma quantidade de pacotes, né, de pedidos atravessados dentro do site, que também não era aquilo que ele esperava. Então, para falar em quantidades, a gente, há um ano atrás, fazia 60 mil pacotes, né, num pico, e ontem, na última segunda-feira, nós atravessamos 140 mil, no mesmo espaço, no mesmo lugar, com 20% menos de gente aqui dentro. Então não há milagre, não há muito trabalho. Tenho aqui a graça de ter um time fantástico, sim, um time de liderança que está comigo, que faz diferente, pensa diferente e está muito interessado em fazer com que as coisas cheguem a um ponto de excelência, que é o que nós buscamos sempre. Beleza? Eu acho que de apresentação dada, se tiver Fernando, alguma dúvida. eu tô surpreso aqui. Eu até estava imaginando que você nem parece ter esses 60 e poucos anos, com uma carreira tão longa assim. Mas eu quero primeiro agradecer mais uma vez, né, o pessoal que chegou agora, te agradecer por generosamente você ter concedido esse tempo. Você falando aí de Barueri, você falou um pouquinho antes da gente começar, né, do corre-corre, e deve estar uma correria louca com o Dia dos Namorados chegando, então eu imagino como é que está a sua agenda e o seu dia a dia, e mesmo assim você generosamente se disponibilizou a contribuir com os nossos alunos durante essa 1 hora de diálogos logísticos. Então, nosso muito obrigado. E aí eu fiquei aqui imaginando, vai ser uma noite extraordinária, que a sua experiência do café, passando pelos eletrônicos até o Mercado Livre, é uma experiência extraordinária e vai ter muito a contribuir aqui com os nossos alunos. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado. E aí você que é um profissional do mercado e é um estudioso, qual é a grande mudança, qual que é a grande preocupação que os nossos alunos que ainda vão para o mercado de trabalho, eles têm que ficar atentos em relação ao consumo, em relação... A gente sempre conversa com os nossos alunos, Fernando, falando da importância de conhecer o hábito de compra do consumidor, de conhecer o do consumidor. Aí eu te perguntaria, qual que é a grande preocupação que eles devem ter como futuros profissionais de gestão, profissionais de administração e de logística, nesse novo cenário que você estuda e que você vivencia? Ótimo, César, excelente pergunta. E aí eu queria aproveitar aqui, até vou puxar um pouco a orelha de quem não esteve na última apresentação, porque eu vou conectar os temas. Os temas na logística, eles não andam sozinhos. Nós falamos no último encontro aqui do diálogo sobre Power BI, correto?
Quem estava vai entender o que eu estou falando. Quem não estava, um convite. Pesquise. Sim, pesquise, vai lá atrás, porque boas partes do que eu vou falar aqui, você vai, o que o cara está falando? Eu perdi. Então, na logística, a primeira coisa que a gente sempre temos que ter são as conexões. Então, eu vou aqui já abrir um dos primeiros tópicos do que eu me propus a trazer, que é falar sobre o Master Data. O César perguntou, popularmente me chamam de Alves, né? Alves, como que eu vou saber o que vender, o que eu oferto, como é que eu coloco, qual é o item? Então, um dos tópicos que eu queria trazer hoje para vocês é falar sobre o Master Data. Mas o que seria o Master Data, né? Poderia ser a próxima pergunta, né? Eu vou dar a descrição e aí depois eu vou trazer para a nossa linguagem, mas é importante que a gente entenda, tá? O Master Data, então, é uma tecnologia de gestão dos dados mestres, né? Então, se a gente pensar, vamos lembrar do que eu sou, né? Eu sou aqui da década de 80, sou geração X aqui, tem aqui uma geração Y, deve ter alguns outros aí. Eu vi um Bob Burney aí também, a gente vai falar sobre eles também daqui a pouco. Mas assim, nós somos da época do cadastro. Uma Master Data seria um cadastro. Qual que é a diferença, então, Alves, entre o Master Data e o cadastro? A diferença, para quem já mexeu com cadastro, a gente começava o cadastro mais ou menos assim, ó. O nome dele é Fernando Alves, o CPF dele é X, o RG dele é Y, ele mora em tal lugar, ele é filho. Lembram dessa situação do cadastro? Qual que é a diferença, então, do Master Data? O Master Data agora ele fala, o Alves curtiu tal foto, o Alves esteve em tal site, o Alves pesquisou tal informação, o Alves comprou algo e colocou o CPF em tal loja, o Alves viajou usando tal companhia. Então, aquilo que a gente entendia como um cadastro, quando ele sobe para um Master Data, ou seja, né, aquela condição de ter o cadastro na nuvem, como a gente falava, agora gerenciado então por grandes, né, softwares e grandes corporações, traz essa conotação. Eles sabem agora então que o padrão de consumo do Alves é X, o Alves gosta de tal cor. Se você, então, o que a gente gera com isso? Como que você induz, então, o Alves a comprar? Então, ele sabe que eu tenho ali uma grande possibilidade de comprar uma camisa cinza. Por quê? Nas fotos que eu curti, inconscientemente, eu sempre tenho uma conotação de curtir algo que tem a cor cinza. Agora, pergunto para você, o que o Master Data gera? Se eu tenho um Master Data por ter um Master Data, são dados. Se eu pego esse mesmo Master Data, coloco dentro de um Power BI, lembra que o último palestrante esteve aqui falando que você pode customizar? Então, eu consigo, então, por meio de um Power BI, direcionar uma campanha de publicidade que vai atender quem? Pessoas como o Alves, com o nível social do Alves, com a idade do Alves, com o padrão de consumo que o Alves tem. Entendem? Então, se ter a informação por ter a informação dentro do Master Data, pouco pode nos agregar. Mas ter a informação minerada dentro de um Power BI gerado por um Master Data, leva a sua companhia, levará o seu cliente, levará a sua empresa a tomar as decisões mais assertivas. Então, imagina quanto você consegue sair na frente de uma outra empresa, sair na frente de uma outra companhia, sair na frente do teu concorrente, se você agora pode personificar a sua venda. Entende a diferença? Entende, César? Não sei se eu consegui te responder aqui num primeiro momento, qual é o tamanho da abrangência que a gente vai ter aqui na relação consumidor agora vendedor. Eu li em algum lugar, eu não vou lembrar dos números exatos, mas eu acho que é disso que você está falando, que fizeram uma pesquisa com algumas pessoas e um sistema analisou as curtidas dessas pessoas, desse grupo de pessoas no Facebook. Através dessa análise das curtidas, eles compararam esse sistema, provavelmente esse Master Data que você está falando, compararam o padrão dessas curtidas comparando com conhecimento que amigos,
familiares e o marido ou esposa tinha dessas pessoas. É isso aí. 15 curtidas, o sistema sabia mais da pessoa do que os amigos. Com 30 curtidas, mais do que os parentes, e acho que com 70 ou 100 curtidas, mais do que o esposo e a esposa. Agora, só entender do que nós estamos falando. Agora, eu te pergunto, a pergunta que eu faço aqui, desculpando a minha ignorância, esse Master Data é um software? Não, não necessariamente. É uma ferramenta. Ele não necessariamente ele precisa ser um software. Um Master Data dentro de um software, é lógico que ele vai ser, toda vez que ele tiver inserido dentro de um software, ele vai ter mais potência. Vou te dar um exemplo de um Master Data extremamente potente que a gente hoje tem como referência no mercado, SAP. O SAP, por meio do Master Data que ele tem hoje, ele é capaz de prever até mesmo a compra da quantidade de insumos que é necessário para uma fábrica. E dentro dessas condições, para te ajudar, o que um Master Data pode ser? Né? Um Master Data ele pode ser um sistema consolidador de informação. Então, tem empresas que vendem isso. O Google é uma empresa que vende. Então, ele faz essa captação de coisas, tá bom? E aí ele pode também te ofertar isso. Ele pode ser também, as implementações dele, que a gente pode chamar, né? Ele pode ser também um sistema centralizador, que a partir da onde ele é centralizado, ele dispara informações. Um centralizador hoje é a Receita Federal. A Receita Federal é um Master Data, e talvez o maior, e é um centralizador. Ou ele pode ser um híbrido. Ele tanto pode centralizar, quanto ele pode consolidar. Aí, geralmente, são empresas governamentais, né? Então, vou imaginar ali o Banco do Brasil trocando informações, né, junto do sistema financeiro com a Receita Federal, para cruzar os seus dados, para que aí, sim, a malha fina venha te visitar. Entende? O seu gasto está muito maior do que você está dizendo que ganha, né? Mais ou menos isso. Mas você falou uma coisa interessante, desculpa. Imagina. Porque esse Master Data ele vai buscar informações nas redes sociais. Não só nas redes sociais. Certo, mas a pergunta seria, as redes sociais autorizam essa busca? Eles têm essa autorização para buscar ou eles pegam... Não. Hoje nós temos uma lei em vigor que é LGBT, certo? Todos nós aqui, e se você ainda não leu sobre ela, um convite, anote aí, ó. A LGPD, temos que ler, temos que entender qual que é a lei de proteção dos nossos dados. Então, agora tem uma pergunta muito sutil. Eu não sei se vocês já perceberam. A última vez que você acessou o seu aplicativo, vocês lembram dele ter feito uma pergunta para você? Você permite que eu possa te gerar notificações? Você permite... Lembram dessa perguntinha que o seu app está fazendo? Então, se você permitiu, concorda comigo, César? Você entende? É uma pergunta... Porque é combinado, não é caro, né? Certo? Eu, como aplicativo Waze, se você me pergunta, eu sou o Waze, caro César, você me permite que eu possa te gerar notificações? Eu entrei lá na Renner. Você permite que eu... Lembra dessas perguntinhas que os aplicativos fazem hoje? Então, como você bem citou, você combinou ali, você deu o seu aceite. Ah, mas não fui eu. Peraí, o celular é seu? Tem uma senha? Tem. Então, você acessou. Agora você me permitiu. Agora você não me perguntou o que você vai fazer com os meus dados. Aí é diferente. Entende? Então, se a gente olhar para dentro da lei, ela prevê se há um aceite em ambas as partes sobre o gerenciamento da informação. Você deu a permissão, daí segue. Você citou um tema, só para a gente não perder também o trend aqui, que é o como as curtidas ela mexe com o comportamento. E aí um outro tema que, para um profissional que quer estar inserido, né, quer continuar com o nível de empregabilidade alto, ele vai precisar entender o que a internet das coisas gera para dentro do movimento de consumo. E aí, aqui sobre o MDM, como é popularmente conhecido, é importante que a gente entenda que para fazer um resumo rápido, né? Se o meu vendedor ou a indústria, ou seja lá quem for, que quer interagir com o consumidor, souber qual que é o padrão de consumo, ele vai saber até mesmo aonde abrir um centro logístico.
O MDM pode te dar a condição de falar para você, ó, cresça ou, ó, diminua nesse lado, porque aqui você já está consolidado, invista em outro local, para que a gente possa ter, então, um retorno financeiro rápido. Ok? Não, muito, muito interessante e é uma preocupação, né? Sem Chama de dúvida. Alves agora, né? Acho que você prefere Alves. Pô, é que Fernando já tem um xará aqui comigo. Aqui. Eu vi que um Fernando subiu. Esse deve ser gente boníssima. Já sei. Acaba sendo uma preocupação, né? Que todos nós devemos ter. Você bem falou, tem que ler a lei, dar uma procurada, porque realmente é algo. Tem até uma propaganda, uma campanha publicitária agora que fala sobre Sim. os dados que geralmente a gente fica olhando, dá risada, mas realmente é algo extremamente preocupante. Você falou rapidamente na sua resposta anterior com relação às gerações, né? Geração Z, geração Y, geração. Eu queria que você desse uma pincelada rápida das diferenças em relação ao consumo que você percebe, que você consegue identificar em relação a cada uma dessas gerações. Eu vou explanar um pouco mais ao término, mas eu vou rapidamente aqui, ó, citar mais ou menos como eles interagem, tá bom? Então vamos imaginar a geração X. Ela fala assim, ó, vamos ser intensos, ok? É uma geração que eu quero, eu posso, eu vou e eu faço. Quando? Agora. Para ontem. Sempre. Isso é a geração X. A geração Y precisa ter interesse. Precisa ser algo interessante. Para quem é da década de 90, você não me vende algo rapidamente. Não vai. Você precisa gerar interesse, precisa ter uma relação, você precisa estar ali. A geração Z, que aí, né, eu sempre peço para aqueles que trabalham comigo, aqueles que estão próximos de mim, não usem o termo geração mimimi. Não façam isso. Porque essa geração é uma geração que precisa ter conectividade, precisa ter propósito. Para eles, se não tiver propósito, esquece. Por que um iPhone 11? Tem um propósito por detrás disso. Estou na moda, sou descolado, sou diferente. Há um propósito. Há um propósito por detrás. E tem a mais nova, que é a geração alfa. Que é ali quem nasceu em 2010, quem está agora vindo com um outro approach de autenticidade. Muito legal pelo que os meus pais fizeram, muito legal a atualidade, muito legal, mas eu quero deixar minha marca no mundo. E aí nós notamos uma crescente, um apelo ecológico muito forte, porque isso gera marca, isso gera expressão. Então, a geração alfa vem com uma outra maneira de consumo. Se você não entender isso, esquece. Você não vai conseguir interagir com eles. E aí essa é uma dificuldade, esse é um ponto que a gente tem que estar muito atento. E isso, porque então, quando a gente olha para dentro do e-commerce, César, dentro de uma crise, o varejo, né, como um todo, o e-commerce representava até então, antes da pandemia, 4% de todo o varejo. Quando a gente entra dentro do período pandêmico, o e-commerce sai de 4%, sobe para 7%. E o que aconteceu? Tem a questão, tem o apelativo, tem tudo, tem todas as questões que a gente entende de não poder, acesso, lockdown, tem tudo isso. Mas como é que aquelas pessoas que nunca fizeram uso da plataforma de e-commerce agora passam a consumir? E pior do que isso, deixam de consumir nas lojas normais para consumir apenas no e-commerce. Se então você não usar todas as tecnologias que a gente já citou anteriormente, o e-commerce não teria surfado nessa onda. Nós teríamos, então, talvez um movimento econômico no mundo ainda mais prejudicado. Então, a junção desses pontos, a junção dessas situações que a gente citou, de conhecer quem são as gerações, de conhecer qual que é o padrão de consumidor e de conhecer tudo isso, fez com que o e-commerce surfasse nessa onda da pandemia. E eu digo para você, é um caminho sem volta.
é um caminho que vai cada vez mais os 7% que já foi 4% e a Bitcoin vai soltar daqui a pouco o informe de 2021 do Q1, nós vamos notar que ele já está com quase 12%. O varejo precisa se reinventar. E daí a gente vê quem são os players que têm entrado dentro do e-commerce. Se não todos, né? Mas você pode olhar um investimento massivo da Magazine Luiza. Ela parou de abrir lojas? Ela recuou na abertura de lojas, mas ela tem aberto mais CDs. Ela abriu recentemente aqui na região de Guarulhos, ali do aeroporto, ela abriu um CD e ela está recrutando 500 colaboradores. E ela já não Não é? abre mais loja, né? Cidade pequena, assim, ela abre só aquele negocinho para receber, retirar as mercadorias, né? Ela já está colocando apenas a abertura das lojas condicionado a um Milk Run. A loja vai agregar na minha cadeia de consumo? Vai. Não vai? Vamos investir em outro local. E quando a gente olha para esses cenários que a gente tem, você tem vários outros players que pegaram esse trend e estão surfando, e tem outros que estão correndo atrás. Porque o mercado, ou você entra para dentro do jogo, ou o mercado vai te expurgar. Então, se nós podemos considerar, então, que o e-commerce hoje está como o stream estava para Blockbuster. Entende? Se o varejo não entender, mas eu sou filme. Sim, de fato, você é venda, não tem problema. Mas a gente não sabe mais onde tem uma. Eu, por exemplo, não sei onde tem mais uma Blockbuster, nem sei se elas estão abertas ainda. Mas eu lembro Salvo no tempo. engano, não estou mais não. Salvo engano. Mas se o varejo não entender, pô, Alves, você está sendo talvez extremista. Você está sendo um Os extremista. varejistas? Talvez o varejista olhe para, pô, o cara está sendo extremista, tal, nunca vai acabar. Eu não sei. Talvez se o dono, né, o inventor do videocassete tivesse olhado por um outro prisma, ele teria inventado o CD. Se o dono do CD, aquele que inventou o CD, tivesse olhado, talvez ele teria inventado o streaming e tal. E assim. É o E assim, efeito Kodak, né? sucessivamente. Sem dúvida nenhuma. Então a gente não pode parar. E é o tema que a gente vem sempre se desafiando. Então, se você olhar para a década de 90, César, qual que era o desafio do e-commerce, então? Eu te vendo, ok? Você comprou comigo? Então, assim, ó, você espera de 10 a 12 dias. Eu sou dessa época. Como muitos, né, tiveram esse trauma com o e-commerce. O e-commerce, então, ele gerou um trauma, que agora, com a pandemia, ele foi forçado a ser quebrado. Você comprava, você não tinha seguridade de se ia chegar. Quando chegava, você não sabia se vinha o que você comprou. E se chegasse errado, você tinha que arcar com as consequências. O problema é seu. Se você não tivesse o seu chinesinho de confiança, como a gente brincava na época de faculdade, cara, boa sorte. E aí, só para a gente agora parafrasear, né? A busca hoje te entrego em X horas, dependendo do raio que você tiver próximo do meu hub. Se você não gostou, se você não aceita aquilo que você comprou, fique tranquilo. A sua experiência está assegurada. Eu vou te trocar da melhor maneira possível. Existem alguns produtos para alguns segmentos que as empresas nem querem o produto de volta. Gera o crédito para o consumidor comprar outro. Para quê? Ele quer assegurar que aquele consumidor, dado aquele padrão de consumo, retorne para a plataforma dele. E aí, aonde que esse time aqui entra, né? Aonde as pessoas pensantes entram? Como é que eu faço para assegurar a melhor experiência para o cliente? De que maneira eu posso fazer isso? Como eu posso me posicionar? E aí a gente tem um segundo ponto que eu me propus a trazer para vocês, que é o blockchain. Isso é uma tecnologia que nós, ainda da logística, não temos usado. O que é o blockchain? Né? É difícil, as pessoas confundem, né, o blockchain com as criptomoedas, porque os assuntos são correlatos. O blockchain é uma maneira, assim, imagina-se só, César, você ter a condição de colher um tomate e poder rastrear ele até ele virar um ketchup, sem perder a rastreabilidade.
Isso é algo que, para nós, né, que já pensamos, já testamos, RFID, lembra? O RFID vai vir, vai revolucionar tudo, vamos conseguir rastrear todos os produtos na cadeia. Não conseguimos. As barreiras físicas muitas vezes não deixavam ler as etiquetas. Pelo blockchain, imagina então um tomate que nasce na horta, lá em Marília, poder andar, chegar lá na Heinz, lá no México e saber, ó, é o mesmo tomate. Isso nós ainda não fizemos. Mas, Alves, é possível? Olha o sucesso do Bitcoin. O Bitcoin é todo gerenciado através de blockchain. Qual que é o conceito, então, que está por detrás do blockchain, né? Seria importante a gente entender. Imagina que cada transação, aí eu vou ter que linkar agora com as criptomoedas para que você possa entender um pouco como funciona. Imagina que cada transação financeira que é gerada dentro, né, da rede, ela recebe um número, um pacote único. Então, o que assegura que eu, ao vender 2 bitcoins para o César, a rede assegura para o César que eu, Alves, estou de fato vendendo 2 bitcoins para eles. Mas, opa, como assim? Quando eu começo a fazer essa transação, ele gera para mim aqui, dentro da rede, e coloca, ó, o Alves possui 2 bitcoins. E o que isso acontece? Lembram do Wikipedia? Todo mundo lembra do Wikipedia? Eu não sei se você é muito novo, mas o Wikipedia era um site onde todo mundo podia chegar lá e editar tal. Não era muito confiável, mas na época a gente não tinha o Google, a gente precisava se desvincular da Barça, entre outros mecanismos de pesquisa, então a gente pesquisava o Wikipedia. Depois pesquisem, você que é mais novo, é bem legal, tá? Mas ok. Então imagine uma Wikipédia, imagine então uma Wikipédia aonde tem uma regra, tem um protocolo. E é possível saber que, se o César quiser editar algo depois do Alves, o Alves vai ter que. O produto que o Alves gerou não vai se perder. O blockchain, então, é isso. Então, quando eu subo algo para dentro da nuvem, lá no computador do César, se ele também é um usuário do Bitcoin ou do blockchain, ele também baixa essa informação. O que dá isso? Dá seguridade, dá confiabilidade. Dá, então, a segurança para que o César possa entender que o Alves tem, de fato, os 2 bitcoins para vender para ele, porque a rede atesta isso. E se alguém tentar lá e hackear? Ele vai ter que hackear toda a rede onde foi escrito aquele primeiro pacote, aonde eu atestei que eu tinha os 2 bitcoins. E daqui para frente, os meus 2 bitcoins vão se somar aos 40 bitcoins do César. Então, quando alguém, o César for vender esses 42 bitcoins e essa pessoa quiser saber se tem uma trilha para pesquisar, ele vai voltar até os meus 2 bitcoins. Atestando o quê? Seguridade. Voltando para a nossa área, imagina então, eu tive um problema num lote. A vacina perdeu a validade. Para onde foram as vacinas? Então, cada vacina eu teria a condição de atestar para que região que ela foi, para onde ela está e qual que é o momento que ela se encontra. E aí a gente vai conectando. Se aquele refrigerador tiver dentro da rede, então, e se o protocolo de segurança falar que a vacina tem que ser destruída, então eu tenho condição naquele refrigerador de desligar a energia dele e destruir a vacina. É esse sentido que essa geração que está aqui, que está estudando agora, precisa estar preocupada lá na frente. Por quê? Se o RFID fracassou pelo custo, o blockchain está na internet. Então, nós sabemos que o custo para gerar isso é muito menor. É muito mais barato. É lógico, nós temos uma série de situações que ainda não foram aqui resolvidas, sim, e eu não tenho a pretensão de resolver todas. Mas eu tenho a pretensão de trazer a provocação, como eu fui provocado um dia numa faculdade do nível a qual vocês se encontram, para tentar resolver as coisas do futuro. E é essa provocação que eu quero deixar aqui hoje. Para que vocês, a partir de uma ideia, né? A partir de uma ideia de Thomas Edison, hoje a gente pode cruzar com as LEDs na rua. A partir de uma ideia. Posso estar errado? Posso. Mas quem me conhece sabe que eu me dou o direito.
porque é só errando que a gente consegue chegar a algum lugar. Beleza? Eu acho que aqui sobre é uma terminologia um pouco mais técnica, que vocês vão precisar ir pesquisar, vão precisar ir atrás, e é aquilo, né? Quando as pessoas às vezes perguntam, da onde saiu essa ideia, né? Eu vi que alguém do meu time de melhoria contínua entrou aqui também, César, que é uma figuraça, assim, o Rafael Campanelli. Chefe, da onde veio essa ideia? Vem das junções, vem do conhecimento. Elon Musk fala que a ideia de levar o carro para Marte saiu de uma provocação em um churrasco. Talvez você precise estar andando com as pessoas corretas. Pessoas que te provoquem, pessoas que te instiguem. Como diz o Guimarães Rosa, né? Junto dos bons que a gente fica melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Ele é fantástico. Então, até aqui, senhores, juntando o que a gente tem do MDM com a possibilidade do blockchain, nós temos, então, uma infinidade de atrelar ao advento e-commerce, né? Ao advento e-commerce, fazer parte da história. Ter condição de colocar, então, o nosso nome, como está o nome de várias outras pessoas aí, dentro dos livros. E é isso que aqui, né, no nosso site, aqui a gente sempre brinca. Nós queremos fazer parte da história. Então, num momento de pandemia, o meu time, César, não ficou um dia sequer em casa. Nós trabalhamos, pelo contrário, nós trabalhamos dobrado. Nós tivemos o prazer e tivemos a oportunidade de abastecer São Paulo. Alguns vão dizer que não foi com tanto prazer, outros sim. Mas a oportunidade eu digo que nós tivemos. Que bacana. Ô, Alves, a gente costuma deixar o finalzinho dos diálogos logísticos para a participação da galera que está aqui com a gente, né? E aí, se você tiver alguma pergunta aí para o Alves, já coloca seu nome aí no chat para fazer a pergunta. Eu vou começar com uma pergunta que já está aqui no chat, que é do Nevandro. Nevandro, eu sei que você já falou sobre isso, mas ele está perguntando aqui se houve um aumento de mais ou menos quantos por cento na participação do e-commerce com a pandemia e quais foram seus desafios nesse momento pandêmico. Legal. Obrigado pela pergunta. Eu trouxe já a informação, eu vou te dar em percentual agora, tá bom? Então, o aumento da participação do e-commerce dentro do varejo. Então, a gente tem que lembrar que o e-commerce está inserido no varejo, ok? Então, ele não é um átomo livre. Ele está inserido dentro do varejo. Inserido dentro do varejo, né, mano? Ele representou, no último ano, 40% de crescimento. Então, ele fecha o ano com 7%. Ele nasce o ano com 4%, fecha com 7%, representando, então, um aumento de 40%. O que isso gera de desafio, né? Eu falei aqui anteriormente, eu posso falar da plataforma hoje que eu tomo conta, né, do site que eu tomo conta. Nós saímos de um pico, né, na segunda-feira com 60 mil pacotes para 134 mil no ano passado. Então, nós mais que dobramos a capacidade dentro do CD. Então, os desafios estão, né, primeiro, num aumento rápido de capacidade. Esse aumento rápido de capacidade nos dá o direito de ter um SLA ruim? Não. O cliente que comprou continua querendo. O mesmo cliente que comprava 60 mil, ele está dentro do pacote dos 130 mil. E se ele recebia em um dia, ele quer continuar recebendo em um dia. Então, o SLA tinha que ser mantido, ok? Então, aumento de capacidade, preservação do nível de serviço. E o terceiro, a área cresceu, nós dobramos o galpão. São Paulo, o metro quadrado é extremamente caro. Então, como é que você faz tudo isso sem crescer? Implemento de melhoria contínua. Revisão dos processos, metodologia, ganho de produtividade da maneira mais simples. Então, unindo esses 3 pontos, nós conseguimos, então, passar por esse advento que nós tivemos a respeito do crescimento rápido e abrupto que foi gerado com a questão da pandemia do Covid-19. Acho que passou uma outra pergunta aí, César. A Darlene pergunta qual a importância do uso da tecnologia como blockchain para a integração dos operadores logísticos nessa pandemia. Darlene, o blockchain é uma provocação que ainda nós não fazemos uso. Se a gente imaginar quem é hoje que faz o uso do blockchain,
é apenas o sistema monetário. Mas eu posso aqui divagar um pouco para que você possa entender aonde nós poderíamos usar, tá bom? Imagina só, quando a gente olha Siemens, Procter Gamble, DuPont, eles têm feito centros integrados de tecnologia. Para quê? Para poder fomentar e acelerar. Ou as startups, como a gente conhece, certo? Então, uma startup ali dentro, ela acelera o processo de conhecimento, junto com outras startups, para que gere-se um produto. Imagina assim que se você fosse de uma determinada companhia de serviços logísticos, e você pudesse, então, ali compartilhar os seus dados de inventário com uma outra companhia que detém a mesma indústria como cliente. O que o blockchain poderia te assegurar aqui? Que a indústria, que é o tomador de serviço de ambos os operadores, teriam a seguridade que o cliente final tem a quantidade em estoque. De que maneira? Os estoques estariam integrados. Então, o blockchain poderia assegurar isso. Assegurar que o pallet que foi fabricado na data X se encontra no estoque e o outro pallet que foi fabricado na data Y também se encontra no estoque. Só que a indústria, que é a dona dos dois, não tem os dois pallets no mesmo lugar. Mas ela vendeu os dois pallets. Então, de que maneira conseguiria? Um estoque integrado, porém compartilhado por tomadores diferentes. Então, o blockchain poderia dar essa seguridade para o tomador de serviço. É o que eu consigo ver assim rapidamente de aplicabilidade dentro dessa condição. Perguntas para o Alves, vamos aproveitar. Não é todo dia que a gente tem um profissional com essa experiência, com esse gabarito aqui com a gente. Deixa eu aproveitar enquanto as perguntas não vêm. E aí poderia ser um dos pontos também que a gente precisa trabalhar. Eu vou usar uns 5 minutos aqui enquanto as perguntas vêm, tá bom? Um dos pontos que a gente não pode esquecer para um time como esse que está aqui é como que nós fazemos para gerar o engajamento das pessoas. Nós temos a tecnologia, nós temos as ferramentas, nós temos todo o maquinário por detrás dessa grande engenhosidade que a gente tem, que é chamada logística, mas tem ali um ponto que é crucial e é comum entre toda e qualquer logística, que são as pessoas. Nós olhamos hoje e geramos uma condição onde muitas vezes nós matamos ou sufocamos grandes ideias. Então, para um time que vem de uma formação acadêmica e que vai ter a condição de liderar muito em breve no futuro aquilo que nós temos, né, de capital humano, eu gosto sempre de lembrar e gosto sempre de citar aqui para o meu time que a empatia de entender as particularidades entre cada geração é a chave do sucesso. Se eu conseguir entender que ali a geração Z, que, né, que aquela galera que deve estar perto de 23, 24 anos ali, ele é um time intenso, ele é um time que precisa de garra, ele precisa daquilo, eu vou saber, de repente, que esse time é aquele time que, dentro da minha operação, eu preciso posicionar ele na onde ele demanda um pouco mais de produção e produtividade, que ele vai me ajudar com isso. Ele vai me ajudar a tracionar o meu negócio, né? Se eu pego uma geração Y ali, que é a galera, né? 38, 39 anos, que já passou e entende sobre as questões. Então, é uma galera que precisa ter o interesse nas coisas. Você, pô, de repente, esse cara pode aqui ó, me ajudar. Não é porque ele já chegou, né, numa dada idade. Não, é porque a maneira e a concepção que ele tem o mundo é diferente de uma geração Z, né? Totalmente, é outra. Então, aonde eu posiciono essa pessoa? Então, saber aonde colocar, onde posicionar o time é uma grande chance de você ter êxito sobre a sua gestão. Ah, eu quero que todo mundo seja igual a mim, porque eu sou a geração Z, eu acho que as coisas têm que fazer sentido. Nós temos grandes chances, então, de fracassar. E aí, todo o investimento, a gente tem que lembrar aqui, ok? Que há todo um Estado que investe na tua educação e ele espera que esse retorno seja dado produzindo, como eu também fui formado por uma faculdade pública,
você tem um compromisso de dar o seu melhor, de ser o melhor gestor que a faculdade está te preparando. Porque há pessoas que estão em casa, que estão trabalhando, para que você tenha um estudo de altíssimo nível. Então, a gente não pode olhar para a instituição a qual eu me encontro hoje. Legal, estudo numa instituição federal. Ok, mas qual é o valor que você vai agregar para o nosso país? Como é que você vai conseguir ser diferente dentro da nossa nação? Ou você vai ser mais um. Uma nação de corruptos. Tá bom, e o que é que você vai fazer de diferente? Se você, então, não conseguir acessar cada geração da maneira... Seja X, por que não ter pessoas ali? Por que não ter ali dentro da condição que nós temos pessoas com um pouco mais de idade? Para atividades talvez não tão analíticas, mas para talvez atividades que a gente tenha uma condição diferente. Por que não? Essas são condições, são respostas que, desculpa, eu sei como dar. E você vai precisar entender dentro do seu dia a dia como vão ter que ser abordadas. E eu espero encontrar com vocês em simpósios, espero que vocês possam me reconhecer um dia. Cara, um dia você foi lá, me provocou lá. Tô fazendo assim, tô em tal lugar. Ou sou o seu chefe, um dia você palestrou para mim, será um imenso prazer. Beleza? É isso aí, Darlene. Eu queria agradecer por essa chamada de importante. Eu costumo dizer isso para eles, mas eu fico muito feliz quando um convidado diz, reforça o que eu costumo dizer, porque dá um outro peso, né? Santo de casa não faz. Sim. Eu sempre falo para eles que eles têm que dar um retorno, né? Tá sendo feito um investimento neles e eles têm por obrigação dar um retorno desse investimento. Muito obrigado por esse chamado aí de responsabilidade que é muito importante. O Soto pergunta aqui, olhando para o mercado do e-commerce, a tecnologia é o futuro? Hoje o smartphone é um desktop portátil? Sem dúvida nenhuma, Soto. A tecnologia, se a gente olhar, né, para aquilo que o mercado de trabalho, né, até o próprio Banco Mundial descreve que as profissões do futuro ainda não foram inventadas. Então, mas há um consenso entre o Banco Mundial, entre a ONU, há um consenso entre todos os órgãos, é que a importância da criatividade não será substituída. Há um consenso que as tecnologias vão dominar, há todo um consenso a respeito disso, mas que a criatividade, o ser pensante, que é aquilo que ninguém, né, até então mesmo, com as inteligências artificiais mais poderosas atreladas aos bancos de dados do mundo, não conseguem. Então, os traços que estão hoje pincelados na Mona Lisa não conseguiram ser reproduzidos pelo robô mais preciso do mundo. A maneira como se faz, e aqui eu posso até te devolver, Souto, para que a gente possa interagir de uma realidade que é a nossa, nós tínhamos um mecanismo, um sorter automatizado aqui, que não produz aquilo que uma esteira manual com pessoas produz. Então, tecnologia é o futuro? Aspas. Sem a criatividade do ser humano, não. Muito bom. É importante isso, porque há sempre essa preocupação, né, com o futuro do mercado de trabalho, etc. É um Sem recado dúvida importante. nenhuma. Por isso que a capacitação, né, César, ela sempre vai ser o caminho. Então, a maneira que o profissional consegue fazer as interconexões, as interrelações, juntar. Eu tive a oportunidade de trabalhar, né, com um gestor e ele era advogado. Ele falou, cara, o que um advogado está fazendo dentro da logística? Mas ele tinha umas sacadas assim, sabe? Algo assim, cara. E ele falava, pô, isso aqui vem de Foucault. Aí fui ler Foucault. E indico para todo mundo. Cara, assim, ó, isso. Aí fui ler Maquiavel. E são literaturas que não, dentro do ambiente administrativo, do ambiente tecnológico, como é a área de logística, não cabe.
Mas essas inter-relações nos ajudam, e nos ajudam demais a você conectar e juntar e estar ali presente nesses momentos para que nenhuma tomada de decisão, num dado problema apresentado num ambiente logístico, essa inter-relação pode salvar o seu dia. O Príncipe e a Arte da Guerra são dois livros imprescindíveis, né? Eu diria. Cabeceira. Para ficar em dois, né? Eu diria que o príncipe ele tem que ser reeleito a cada 6 meses. Minha opinião. Exatamente. Minha opinião. Pelo horário, eu vou pedir para o Elson fazer a última pergunta, então. Elson, você tem a honra de fechar o nosso Diálogos Logísticos de hoje. Faz a sua pergunta. Boa noite, professor. Boa noite, Alves. Boa noite, todo mundo. A minha pergunta é a seguinte, Alves. Se tratando do e-commerce, né? E com o início da pandemia, você já até então saberia que teria um aumento nas vendas, né? Eu fico imaginando para você qual você descreve assim, o primeiro impacto quando começaram a aumentar as vendas, porque o cidadão que fica no município mais distante aqui do Acre, lá em Manso Lima, as coisas só chegam lá ou de barco ou de avião, né? Certo. Então, não sei se você conhece uma região aqui no Amazonas que chama-se Cabeça do Cachorro, fica lá na ponta, na divisa com a Colômbia, né? Só que o cidadão lá em Manso Lima, o cidadão lá na Cabeça do Cachorro, ele tem um celular, e com o celular ele consegue fazer a compra. Consegue. Aí eu pergunto, você tem que se virar para entregar a encomenda para ele. Minha pergunta é essa, como é que foi o seu primeiro impacto da primeira semana do início da pandemia? Beleza. Primeiro eu vou te responder a primeira pergunta. Eu vou tentar quebrar a sua pergunta, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, quem previu o que seria, Elson? Essa figura tá trilionária agora. Ninguém, Elson, ninguém conseguiu prever o que seria um aumento. Só para te dar uma ordem de grandeza, tá, Elson? O que era esperado no e-commerce para se vender no ano foi vendido em 15 dias. Não tem database, não tem MDM, não tem nenhum software que fosse capaz de calcular isso, ok? Então, esquece. O cara que sabe disso pode pedir os 6 números da Mega que ele vai ter acertado. Então, não tinha como. Era impossível de prever. Por que era impossível de prever, Elson? No primeiro cenário, imagina só, vai fechar. Tá, vai fechar como? Quando? Até quando? Não tinha essas informações. Então, quando se fechou, quando teve esse movimento todo, primeira questão qual que é a primeira questão na reação do medo, Elson? Se fechar. É a reação do ser humano. O ser humano não saiu comprando. Ele não sai, vamos comprar. Não. Ele se fecha, ele vai entender. Então, não tinha como, Elson. Não tinha como. Segundo ponto... Porque, você está certo, tinha inclusive o medo de perder o emprego, né? Muita gente ficou com esse receio, né? Sem dúvida nenhuma. Que é a famosa reflação lá. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, então, Manso Lima, para chegar lá, tal, não sei o quê. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas rapidamente aqui. Os Estados Unidos, ele é uma potência logística porque ele pensou em crescimento. Ele pensou, então, para a gente imaginar hoje qual que é o transporte mais barato, é o ferroviário. Então, os Estados Unidos, ele passa 70 anos construindo rodovias, ferrovias na vértice do país. Então, ele fecha a vértice do país inteira durante 70 anos. Ele leva mais 40 anos para fechar na horizontal o país. O que ele fez? Gerou pontos de intersecção. Então, as ferrovias nos Estados Unidos foram projetadas para que o transporte desse a celeridade. O Brasil não tem isso. Para chegar lá próximo do Amazonas, a gente precisa do barco, precisa da bicicleta, precisa do carteiro, precisa de uma série de situações. Então, mas nós temos uma coisa que a gente também não pode negar, que é a força de vontade. A força de vontade de fazer as coisas acontecer é do tamanho do mundo. Qual que é o problema? O custo. Então, chegamos até lá? Chegamos. A custo do quê? Se vocês lembrarem um pouco, quantas greves nós tivemos no Correio nos últimos 10 anos? E aí, se eu perguntar para vocês aqui,
E por que que no ano onde a gente mais precisou do correio não teve greve? Essa é uma pergunta para responder a sua pergunta. Porque as empresas, como o César bem colocou, a dona Trajano, agora ela entrega a partir da loja dela. O Mercado Livre criou estações semelhantes às estações do correio, encurtando, fazendo então que nesse processo o cliente que está lá em Massolima, lá em cima, não fosse afetado. Então a maneira de... O sistema que o correio tem é o melhor sistema logístico. A gente não vai discutir... O sistema não, o posicionamento geográfico que as agências do correio possuem é o melhor. Já sabemos como fazer. Então vamos replicar, se não podemos comprar, né? Porque até então o correio fica... Vamos privatizar ou não vamos? Então, enquanto não se compram o correio, foi se gerando condições semelhantes a que o correio tem para que se fizesse a entrega. Então, se você perguntar para esse mesmo rapaz que está lá em cima, que fez a compra pelo mobile dele, se lá no início da pandemia, quanto tempo ele levava para receber, talvez ele vai te falar entre 7 a 8 dias. Hoje, eu tenho a plena convicção que está menor do que 4 dias. Por que que eu te falo isso? Falo pela plataforma que eu trabalho. Porque as cargas que vão para a região do Acre, para essa região a qual você citou e bem citou aqui, elas não saem mais do rodoviário aqui, elas saem de avião. Por quê? Porque a ideia de se atender, a ideia de se proximar, de gerar essa proximidade e de melhorar a experiência do comprador é o que está na mesa hoje. É isso que importa hoje para as companhias. É o quanto esse rapaz que está lá em cima comprando pelo um celular, quão importante ele é mais, ou né, qual o tamanho da relevância que ele tem para o meu negócio, entre eu que estou aqui em São Paulo e ele que está lá. Posso te falar? Para o marketplace? É a mesma. Ele não quer perder esse cliente. Só a título de exemplo, só para ilustrar o que o Alves está falando, minha esposa comprou um guarda-roupa, que não é uma coisa simples. Natural. Na sexta-feira à tarde, na segunda-feira de manhã, estava chegando em casa. É isso. E cada vez mais a gente vai aumentar a gama, né? Você imaginar que no início a gente via as coisas que eram mais naturais dentro do e-commerce. Hoje é natural você ver a porta de um carro passando por aqui. Uma maca, uma bicicleta, um pé de jabuticaba brotejando. Ok? Mas continuamos com o telefone, continuamos com cartão postal, continuamos com tudo isso, mas esses outros cenários, essas outras realidades vai ampliando, né? Sem dúvida nenhuma. Vai ampliando. Fernando Alves, eu quero agradecer. Eu acho que se a gente tivesse que escolher um convidado para comemorar com chave de ouro o primeiro aniversário de Diálogos Logísticos, não poderíamos ter escolhido um convidado melhor. Eu agradeço muito. Quero aproveitar aqui e fazer o convite para na próxima quarta-feira, na semana que vem, nós vamos ter aqui com a gente o Leandro Bernardino, do projeto Logistificando, ele que é lá de Brasília, do Distrito Federal, que vai estar aqui com a gente, contribuindo e passando um pouquinho da sua experiência, assim como o Fernando Alves fez hoje. Fernando, eu quero agradecer mais uma vez e abrir para suas considerações finais. Muito, muito, muito obrigado. Ô, César, eu tenho uma imensa gratidão em poder fazer parte desse momento, né, desse momento histórico do canal e dos diálogos. Agradecer também aqui, mais uma vez, reiterar a oportunidade dada. E São Beda vai dizer assim que se você tem o conhecimento e você o guarda, de nada serve. Mas se o conhecimento é compartilhado e é colocado à prova e esse conhecimento retorna para você, aí acho que valeu a pena. Então aqui eu entendo que aquilo que eu tenho aprendido ao longo desses 22 anos, na noite de hoje eu tive a oportunidade de partilhar um pouco com vocês. Então, ganharam eles, mas eu sinto que eu ganhei muito mais. Beleza? Muito obrigado. Até uma próxima.
e sucesso a todos. Então, nosso muito obrigado ao Fernando Alves mais uma vez. Eu quero, nesse finalzinho do Diálogos Logísticos de aniversário, né, de um ano dos Diálogos Logísticos, agradecer a todos que nos acompanham toda quarta-feira aqui. Eu não vou citar nomes para não ser injusto, que eu possa esquecer alguém, mas grande parte dessa galera que está aqui essa noite, o Fernando, nos acompanha já há um longo tempo aqui, toda quarta-feira. Então, nosso muito obrigado a cada um de vocês. E de maneira especial hoje agradecer ao Fernando Alves pela generosidade e disponibilidade mais uma vez. Espero todos na próxima quarta-feira para mais um Diálogos Logísticos. Muito obrigado a todos mais uma vez. Obrigado, hein?